Primeiramente, bom dia a todos. Eu quero agradecer a oportunidade por estar presente aqui com vocês hoje, a oportunidade de fazer parte desse congresso que é de extrema importância para toda a população trans que nós atingimos, né? Então, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Prazer a todos. Meu nome é Aline Pilon, eu sou enfermeira, bacharelado e licenciatura pela USP de Ribeirão Preto. E, atualmente, eu atuo na coordenadoria de ST/AIDS, trabalhando na equipe de prevenção. Quero agradecer a todo mundo que está aqui hoje também, que está aqui para conversar sobre esse assunto super importante. Vou fazer primeiro uma mini bio para apresentar para vocês. Primeiramente, nós temos aqui o Dr. Ricos Vasconcelos, um médico clínico geral e infectologista formado pela Faculdade da USP. Ele trabalha desde 2007 atendendo as pessoas vivendo com HIV e como coordenador clínico dos estudos de prevenção de HIV e outras ISTs. Muito obrigada pela sua presença, viu, Rico? Ali nós temos a Ariadne. Ariadne, muito obrigada também pela sua presença. A Ariadne Ribeiro é uma professora, pesquisadora e especialista em educação sexual, terapia sexual e dependência química. Mestre e doutoranda de psiquiatria e psicologia. Muito obrigada pela sua presença, viu? E atualmente ela atua como... Atualmente você atua pelo oficial pelo NAIDS, é isso? Muito obrigada pela sua presença, viu? E temos também a nossa mais nova mestra, né? A Pici Bruxa. Muito prazer. A Pici, ela é uma bióloga, ela trabalha com... Perdão, Pici. A Pici, ela é uma mestra em antropologia social e pesquisadora na Faculdade de Medicina, membro do coletivo Louca de Faveirense e atual articuladora pela coordenadoria de ST/AIDS. Muito obrigada, viu? Então, para iniciar essa nossa conversa agora, a gente vai iniciar, pode ser com você, Rico, falando um pouco sobre prevenção. Muito obrigada pela participação de vocês e muito obrigada a todos que estão assistindo a gente nesse momento. Bom, vamos lá. Bom dia, obrigado. Bom, gente, vamos lá. Obrigadíssimo. É uma honra estar aqui nesse primeiro congresso tão importante e, mais do que isso, terem escolhido esse tema para essa mesa como primeira mesa, eu acho que é sinal de que estamos lutando por uma coisa digna, importante e certa, né, aqui. Então, não é essa não. É a do Rico. Coube a mim, nessa mesa, falar um pouquinho de prevenção combinada nesses 20 minutos, e aí depois cada um de nós vai falar mais 20 minutos, e depois a gente vai abrir para perguntas, né? Deixa só ele abrir... Não, também não é essa. É a última que faltou. Aí, bom, vamos lá. Prevenção combinada. Segundo os dados do UNAIDS, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, no ano passado a gente teve 1,7 milhão de novos casos de HIV registrados no mundo inteiro. Olhando os anos anteriores, a gente até consegue perceber que o número de novos casos a cada ano está diminuindo, mas está diminuindo de maneira lenta, muito mais lenta do que a gente gostaria. Somente em 2020, dados recentes da UNAIDS, a gente teve 1,5 milhão de novas infecções e 690 mil mortes em decorrência da AIDS. Dá para ver que cai, mas muito
muito acima da meta. O UNAIDS queria que a gente tivesse chegado a 2020 com 500 mil novos casos. A gente está chegando com 3 vezes isso. Do Brasil não é diferente. A gente tem, na última década, uma incidência de HIV que se mantém meio que estável. Quem olha para esse gráfico pode até achar que a epidemia de HIV cresce no Brasil como um carro que está andando na estrada a 100 km por hora e que em todas as populações a epidemia cresce de maneira semelhante, mas não é bem assim. No ano passado, a gente teve mais de 40 mil novos casos de infecção por HIV no Brasil, ultrapassando 1 milhão de pessoas que vivem com esse vírus aqui no país. Existem alguns subgrupos que têm uma epidemia de HIV que acelera, e existem alguns subgrupos que a epidemia de HIV está desacelerando. O principal grupo que tem uma epidemia que cresce, o ponteiro do velocímetro, é homem jovem gay, com menos de 30 anos. Todas as outras faixas etárias e no sexo feminino, você tem uma epidemia que desacelera lentamente, mas entre homens jovens gays, a gente tem uma epidemia acelerando. Como a gente tem muitos novos casos de infecção por HIV no grupo, que é relativamente pequeno, de homens gays, o resultado disso é uma prevalência alta. São muitos casos num grupo pequeno. No Brasil, a população geral tem uma prevalência de infecção por HIV que gira em torno de 0,4%, que é uma prevalência baixa, e que está estável ao longo do tempo. Os anos passam e a gente continua com 0,4%. Mas, quando eu chego naquele grupo de homens gays que eu falei, e agora daqui a pouquinho eu vou falar de mulheres trans, primeiro em homens gays a gente vê que com o tempo a prevalência está subindo. Há 10 anos era de 12%, agora a gente tem 18%, resultado de uma pesquisa realizada em 12 capitais brasileiras. A média da prevalência de HIV entre homens gays e bissexuais das 12 capitais foi de 18%. São Paulo bateu o recorde e a gente já tem 25% de prevalência. 1 a cada 4 homens gays já vive com HIV aqui em São Paulo. Quando a gente fala de mulheres trans e travestis, esse número é muitíssimo mais alto, já passa de 30%. Não dá para a gente dizer qual é a tendência histórica, se isso está aumentando ou não, porque é a primeira vez que a gente tem um estudo que avalia a prevalência de HIV entre mulheres trans e travestis nacional. Mas suponho que essa prevalência deve estar aumentando ao longo do tempo, né? E o que a gente faz, então, quando pensa em prevenção? Prevenção são os métodos que fazem uma pessoa que não vive com HIV continuar negativo para HIV. E, na população geral, acho que qualquer pessoa do mundo, se eu perguntar, fale uma estratégia de prevenção, as pessoas vão lembrar imediatamente da camisinha. Camisinha é prevenção, prevenção é camisinha, é quase que sinônimo, né? E a camisinha, realmente, ela é maravilhosa para a prevenção não só do HIV, mas de outras ISTs também. Mas a camisinha tem um problema muito sério. Ela só funciona se você usar direito, de forma correta e constante. E todo mundo ri quando eu falo isso, mas, só para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa do Ministério da Saúde de 2016, chamada PCAP, Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas, que entrevistou mais de 12 mil pessoas com mais de 15 anos no Brasil, e, entre as várias perguntas, tinha uma que era assim: no último ano, você usou preservativo com todas as suas parcerias sexuais? 54% das pessoas responderam que sim. Ok, a gente sabe que tem um viés que joga esse número para cima, que é aquela resposta que é socialmente aceita, que é bonita de se dar, mas o que me chama a atenção nessa pesquisa é que, mesmo com esse viés, 46% das pessoas assumiram que não tinham usado a camisinha de forma correta e constante. E é por isso que a gente vê, com o passar dos anos, os casos de HIV aumentando. A gente não tem uma epidemia que está parando, que nem a de Covid. E, na última década, começamos a nos debruçar um pouco mais sobre a prevenção e foram surgindo diversas outras estratégias de prevenção, com um sucesso muito maior, principalmente aquelas que utilizam antirretrovirais. Antirretroviral tanto na pessoa que vive com HIV, que uma pessoa que vive com HIV, que está fazendo seu tratamento corretamente, é uma pessoa que deixa de transmitir o seu vírus por via sexual, ainda que não use preservativo.
mas também o uso de antirretrovirais nas pessoas que não vivem com HIV, que são as profilaxias pré e pós-exposição. E a associação dessas estratégias todas, simultaneamente, dando opções para a pessoa escolher aquilo que consegue, é o que a gente chama de prevenção combinada. Prevenção combinada, por definição, diz que o melhor método de prevenção para cada indivíduo é aquele que o indivíduo escolhe usar por saber como funciona e se considerar capaz de usar de forma correta e constante. Mas é verdade que a gente só consegue colocar em prática esse conceito de prevenção combinada a partir do momento que a gente tem diferentes estratégias de prevenção. Lá na década de 80 e 90 não tinha muito o que fazer. Ou era não transe, ou era transe com preservativo, né? A partir do momento que a gente começa a ter outras opções, já é possível colocar em prática esse conceito. E tem tudo para dar certo, né? Porque nada melhor do que dar autonomia para a pessoa escolher aquilo que é capaz de usar. Uma vez que a adesão é tão fundamental para que o método funcione, é a autonomia que vai garantir essa boa adesão. Tudo começa a mudar de figura quando a gente fala de prevenção a partir do momento que a gente tem a PrEP, profilaxia pré-exposição disponível. A PrEP consiste no uso de medicamentos antirretrovirais de forma contínua por pessoas que não vivem com HIV, com o objetivo de protegê-la dessa infecção. O primeiro estudo que avaliou o PrEP é de 2010, esse estudo chamava IPREX, e de lá para cá, diversos outros estudos conseguiram mostrar a mesma coisa, que é, se a pessoa tem boa adesão aos comprimidos da PrEP, ela está muito bem protegida. E aqui eu digo que PrEP é igual camisinha, só funciona se você usar, mas pelo menos você tem uma alternativa para aquela pessoa que só com a camisinha não consegue se proteger de maneira eficaz. Da mesma maneira que é bom ter alternativas de prevenção, é bom você ter alternativas de PrEP também. E a partir dos últimos 5 anos, a gente está vendo um crescimento das alternativas de PrEP, como, por exemplo, a PrEP sob demanda, que considera que uma pessoa que não tem uma exposição sexual muito frequente, que transa só de vez em quando, essa pessoa poderia tomar os comprimidos só quando fosse ter relação sexual. O desenho da PrEP sob demanda é muito simples. A pessoa, quando não vai ter nenhuma relação sexual, ela não toma nada. Se ela for transar, ela tem que tomar 2 comprimidos da PrEP juntos de uma vez, de 2 a 24 horas antes da relação sexual, e nos 2 dias seguintes à relação sexual, essa pessoa teria que tomar mais um comprimido por dia. Os estudos que avaliaram a PrEP sob demanda mostraram que é igual a todas as estratégias de prevenção. Quem tem boa adesão está muito bem protegido. Esse método de prevenção. É importante eu pontuar que os trabalhos que a gente tem de PrEP sob demanda incluíram apenas pessoas que tinham exposição sexual anal. Nenhuma relação nenhuma relação sexual vaginal foi avaliada nesses estudos. Então, a gente não considera essa uma forma de prevenção para quem tem relação vaginal. Da mesma maneira que eu estava falando que outras formas de PrEP têm surgido, ano passado foi o ano que a OMS também começou a recomendar o uso do anel vaginal impregnado com antirretroviral chamado dapivirina, que em pessoas que usaram com boa adesão, a gente teve uma redução de 65% nas infecções por HIV. Esse anel que a gente já tem recomendado pela OMS é um anel que é trocado uma vez por mês, e existe agora estudos em curso avaliando um anel dual, que, além de antirretroviral, tem também anticoncepcional e que possa ser usado por mais tempo, por exemplo, de 3 em 3 meses. Vejam, novas drogas, novas vias de administração, isso para tentar fazer com que todo mundo encontre uma maneira de se prevenir. E também falo aqui da PrEP injetável, de longa duração, que é um medicamento chamado cabotegravir, que, injetado por via intramuscular a cada 2 meses, conseguiu mostrar que é uma maneira excelente de prevenção do HIV. Nós, da USP, participamos do estudo HPTN 083, que foi o estudo que avaliou a PrEP injetável de longa duração. Foi um estudo que comparou pessoas vulneráveis ao HIV, o 083, homens gays e mulheres trans.
que tomavam ou injeções de cabotegravir ou comprimidos de PrEP todos os dias, comparando como era entre as pessoas que estavam tomando as injeções, houve muito menos formas de PrEP é muito boa, desde que a pessoa tome. Quem tomou as injeções direitinho, de 2 em 2 meses, esteve maravilhosamente bem protegido. Da mesma maneira que quem tomou os comprimidos direitinho, todos os dias, estava bem protegido. Quem se infectou aqui no braço que estava tomando Truvada, o comprimido de PrEP, se infectou porque não tomou os comprimidos de forma adequada. E um outro estudo, chamado HPTN 084, avaliou a PrEP injetável de longa duração em mulheres cisgênero. Então, a gente teve homens cis gays, mulheres trans e aqui mulheres cis. E a prevenção entre mulheres cis foi até maior, comparando as mulheres que tomaram injeção com as mulheres que tomaram comprimido de PrEP. As que tomaram injeção tiveram 89 menos infecções. Vejam quantas maneiras diferentes de prevenção a gente tem atualmente. E o futuro da prevenção combinada aqui no campo da PrEP, eu acho que está nas medicações de muito longa duração. Tem 2 drogas que estão sendo estudadas no momento, uma delas se chama islatravir, que ela vai ser estudada num implante subcutâneo trocado uma vez por ano, que nem aquele implanon anticoncepcional, e o lenacapavir, que é uma outra droga que é aplicada por via subcutânea a cada 6 meses. Isso é o futuro. E eu aqui digo, o futuro da prevenção combinada não terá nem comprimido, e a pessoa estará bem protegida do HIV. E assim, para encerrar, eu volto aqui para o que o Ministério da Saúde chama de mandala da prevenção, para lembrar que PrEP é apenas um dos componentes, mas camisinha, quanto mais a pessoa usar na vida, ótimo, mas as pessoas precisam saber que se eu com a camisinha não estou conseguindo me proteger de forma adequada e há brechas na minha prevenção, quando eu bebo, quando eu estou apaixonado, quando eu estou com tesão, acaba indo sem camisinha, saiba que existem outras estratégias de prevenção que podem funcionar para você. É importante também apontar que a PrEP já está disponível no SUS desde 2018 e a gente está nesse momento naquela fase de expansão da PrEP, de expansão de acesso à PrEP. Nos lugares que já conseguiram fazer essa expansão de maneira razoável, como é o caso aqui da cidade de São Paulo, a gente já está colhendo os frutos. Os novos casos de infecção por HIV em São Paulo está despencando. São Paulo, município, sozinho, é responsável por 33% dos usuários de PrEP do Brasil inteiro. Qual que é o resultado disso? Nos últimos 4 anos, a gente teve uma queda da incidência, novos casos de HIV, de 36%. Isso, com certeza, tem um pouco de... uma causa disso, com certeza, é a PrEP. Mas todas as outras estratégias da prevenção combinada também estão ajudando aqui. Esse é o penúltimo slide, é uma atualização do Ministério da Saúde de dispensação de PrEP no Brasil. Desde 2018 até agora, a última atualização, que foi no final de outubro, a gente teve quase 48 mil pessoas que iniciaram PrEP pelo SUS no Brasil, das quais apenas 27 mil continuam tomando. Então, depois que a gente conseguiu colocar a PrEP no SUS, a gente está se deparando com uma dificuldade que o mundo inteiro já percebeu, que é a chamada retenção da pessoa em PrEP. A pessoa até começa a tomar PrEP, mas no meio do caminho abandona. Temos que trabalhar isso também. E, principalmente, também fazer a PrEP chegar nas pessoas que mais precisam. E aí eu trago aqui o perfil da pessoa que está tomando PrEP pelo SUS. A gente tem mais de 70% delas com nível superior e aquelas pessoas que têm a maior prevalência de HIV do Brasil, as pessoas trans, são a menor parte dos usuários de PrEP. Significa que os homens gays, estudados, ricos, não precisam tomar PrEP? Não. Significa que a gente está deixando um oceano de pessoas privadas dos benefícios que a PrEP pode trazer. Esse é o desafio que todos os gestores de saúde têm pela frente, de fazer a PrEP chegar para todos, não apenas para quem tem
mais acesso à informação, mais acesso a estudo, mais acesso à saúde. Obrigado. Muito obrigada, Rico. Obrigada pela sua participação, viu? Agora eu gostaria de chamar a Ariadne para conversar com a gente, para fazer a sua apresentação. Aí a gente encerra com a Pice. Pode ser, Pice? Tá bom. Perfeito, então. Perfeito. Obrigada, gente. Você põe para mim a apresentação, por favor? Acho que é para lá, né? Melhor? Não vou cair. Eu estava agoniada. O Rico estava toda hora assim, ó. E eu falando assim, ai, meu Deus, ele vai cair. Você pode pôr a apresentação? Obrigada. Bom, então, só me apresentando, né? Eu me chamo Ariadne Ribeiro, sou oficial de país, sou assessora de apoio comunitário do UNAIDS no Brasil. Agora vou ter um acréscimo na minha função, né? Então, agora eu vou ser Direitos Humanos, Igualdade de Gênero e Comunidades. Então, agora eu vou, vou ter que ocupar 3 áreas, mas eu gosto muito, né, de trabalhar com isso. Um dos motivos é em função de um advocacy global que o UNAIDS tem feito, né, para que a gente não só estabeleça metas de tratamento, essas metas frias, como o 90-90-90, ajudou muito, principalmente as cidades, a encontrar um caminho pelo qual elas pudessem estabelecer melhores formas de que o tratamento chegasse para todas as pessoas. No entanto, elas são estabelecidas, essas metas todas são estabelecidas sempre considerando a desigualdade, que é uma barreira de acesso para populações muito vulneráveis. Então, na nova estratégia global da AIDS, a gente deixa claro que não se acaba com a AIDS sem antes acabar com as desigualdades. A gente hoje está preocupado justamente com os 10-10-10, com aquelas pessoas que ficaram para trás. A gente ainda tem mais de 70 países que criminalizam a existência de pessoas trans. A gente ainda tem leis, né, que impedem demonstrações de afeto entre pessoas do mesmo sexo em diversos países. A gente ainda tem países onde trabalho sexual ou ele não é consentido, o que eu posso traduzir como escravidão, né, e escravidão sexual, e também onde ele é criminalizado. Então, eu acho que é importante que a gente entenda que a epidemia de HIV, ela trouxe para o mundo uma consciência do quanto a discriminação e os preconceitos são o combustível da desigualdade. Em países que foram colonizados, que ainda superam o período colonizatório, e às vezes ainda a gente tropeça bastante com isso, né? A gente ainda vai precisar fazer um esforço muito maior para chegar nas populações que mais precisam. Então, a gente estabelece algumas metas para 2025. Então, as metas elas são renovadas a cada 5 anos. A primeira, né, dos 90-90-90, a gente tem bons resultados, mas o Brasil não é um país que tenha alcançado as metas 90-90-90. Ele alcançou a última meta, que é a de supressão viral, né, que, felizmente, o SUS ele é uma ferramenta essencial e ele precisa ser copiado, inclusive, por outros países, porque o mínimo que a gente pode esperar de qualquer nação que, de alguma forma, o povo, né, participa dessa economia fortemente, é que seja devolvido, né, pelo Estado algumas coisas básicas, como educação, saúde, né, e segurança, para que as pessoas tenham como se desenvolver e até participar mais ativamente da economia dos países. As estratégias prioritárias são maximizar o acesso equitativo e igualitário a serviços e soluções de saúde para o HIV. Isso inclui todas as metas de tratamento que a gente já tinha anteriormente, mas são incluídas metas específicas relacionadas à transmissão vertical e à AIDS pediátrica. A gente está aqui em São Paulo, e eu queria fazer
né, um parabéns aqui público, né? A cidade de São Paulo é uma das cidades exemplo, né? Embora a gente tenha mais de 12 milhões de habitantes, a cidade conseguiu, né, a certificação da eliminação da transmissão vertical. A cidade também tem os melhores resultados em termos de redução de novas infecções. Então, se a gente olha para o histórico dos últimos 4 anos, existe uma redução sustentável das novas infecções por HIV, e isso é o que a gente gostaria que fosse replicado para outras cidades de menor porte, com menor número de habitantes, de menor densidade populacional, e é possível. Né? Se a gente faz isso numa cidade tão complexa quanto São Paulo, é possível fazer em cidades menores, né? Só que a gente precisa romper as barreiras da desigualdade, né? Então, respostas lideradas pela comunidade, ações focadas em direitos humanos e igualdade de gênero também para jovens, são estratégias que fortalecem essas pessoas mais vulneráveis e fazem com que elas também participem do processo, né, de construção de saúde. A construção da saúde, pelo menos no papel aqui no SUS, ela tem que ter a participação social. E a resposta ao HIV nacional, ela remonta a um quadro incrível, assim, de movimento social, de estratégias de advocacy, de incidência política. Então, assim, hoje a gente tem uma resposta eficiente à AIDS, que não está imune a qualquer desmonte, não está imune a quaisquer alterações, mas que é sólida. Então, é muito mais difícil de haver realmente uma mudança drástica que coloque as pessoas em risco de não ter medicação ou em risco de ter, né, falha no tratamento durante essa resposta. Então, isso tudo foi conquistado a partir da severa construção social, né, que o movimento social de HIV/AIDS pôde incidir politicamente, quebrando patente, foram feitos que pareciam mais milagres, né? O primeiro deles é essa nova fórmula do antirretroviral, que está disponível desde 96, e aqui no Brasil ela começou a ser melhor difundida depois de todos esses processos de quebra de patente. Mas o mais importante é que as pessoas puderam perder o medo da morte. Que acho que o medo da morte, ele é uma coisa que assolou as pessoas e que meio que descolou um pouco os movimentos sociais, né, mais fortes, mais fortalecidos, que são os movimentos LGBT, e aquele que são o movimento de AIDS. Então, parece que o movimento LGBT tinha uma certa prevenção. Não quero falar sobre AIDS. Não quero falar sobre isso. Esse assunto não me pertence. Porque sabia que tinha um estigma adicional. E isso acaba prejudicando também, em termos de redução da discriminação e redução das desigualdades. A gente precisa de um coro mais alto. Bom, fornecer recursos, sustentar respostas eficientes, integrar sistemas de saúde, proteção social, crises e respostas a pandemias. Isso acontece no nível político, mas ele só acontece, de fato, na ponta, com profissionais que se dispõem a fazer articulação de rede. Somente quando os profissionais da saúde têm disposição para fazer uma articulação de rede com a proteção social, é que a gente consegue oferecer para a pessoa lá na ponta, para o usuário final, aquilo que é essencial para uma resposta eficiente, que é garantir que essa pessoa tenha minimamente os recursos para alimentação, para condução até o serviço de saúde e para se manter dentro desse tratamento com uma adesão ótima. Senão, é muito difícil falar de adesão. É muito mais complicado falar de adesão para pessoas que não tenham a mínima proteção social. Bom, e aí essas são as novas metas. Então, a gente, em vez de 3,95, a gente agora tem 6,95. Então, as metas de tratamento agora só subiram, elas continuam. Que 95% das pessoas
saibam o seu diagnóstico. Hoje a gente tem uma estimativa de 936 mil pessoas vivendo com HIV no Brasil. A gente tem mais ou menos 89% dessas pessoas que conhecem seu diagnóstico. Se eu não me engano, são 88%? 89% que estão, né, retidas em tratamento e 90% em supressão viral. Então, a gente tem resultados muito bons. No entanto, a gente ainda precisa melhorar bastante no que diz respeito, principalmente, a chegar nessas pessoas que a gente ainda não sabe, que elas também não sabem que vivem com HIV. Então, a gente precisa ampliar a oferta de testagem e, muito mais do que isso, a gente precisa qualificar os profissionais que dão diagnóstico para que eles não expulsem do tratamento uma pessoa que, a partir dali, tem uma condição crônica que vai precisar do serviço de saúde como parte da vida dela, né? E a gente precisa também oferecer para as pessoas outras formas de conseguir lidar com essa condição crônica, que exige que ela tenha minimamente uma organização na vida e que possa, não se preocupando, né, talvez se preocupando de uma forma não tão intensa, com o que ela vai comer, com como é que ela vai conseguir garantir fazer esse tratamento. E aí tem algumas outras metas muito específicas para esses países onde a gente ainda tem leis que criminalizem, né, não só a orientação sexual, como também a expressão e a identidade de gênero de pessoas trans. E, da mesma forma, leis e políticas punitivas que também, né, acabam deixando mais à margem ainda pessoas que usam drogas ou até mesmo trabalhadoras sexuais e trabalhadores sexuais. Bom, as mulheres trans têm uma prevalência que chega em torno de 32%. Se você olhar para algumas revisões sistemáticas que a gente tem na literatura médica, a gente percebe que em torno de 65% das infecções, né, para grupos e populações-chave são de pessoas trans, que ainda é o grupo mais vulnerável, e esse grupo mais vulnerável, ele ainda precisa ser alcançado, e a gente percebe uma grande dificuldade dos profissionais em ter um atendimento adequado para essa população, com microviolências como o não respeito ao nome social, o não respeito à expressão de gênero daquela pessoa, né? Com uma falta de conhecimento e uma falta de vontade de alguns profissionais de saúde de também se abrir para a compreensão do quanto as pessoas trans também são dignas de direito e precisam ser tratadas com saúde, principalmente com equidade, e é a população também que menos acessa a PrEP, que é uma tecnologia super importante, como o Rico falou, e eu queria também aqui fazer um agradecimento, porque é muito importante para uma pessoa trans quando tem aliados. O Rico também é meu médico, né? Ele que cuida de mim. Eu vivo com HIV há 23 anos e sou uma pessoa que eu compreendo também as fases da minha vida. Existia uma época que eu estava realmente extremamente vulnerável. E nessa época que eu estava extremamente vulnerável, foi super importante que eu tivesse profissionais de saúde que me dessem um apoio muito além do que a profissão dele permitia. Isso me fez querer me tornar uma profissional de saúde, isso me fez querer abraçar essa condição. Mas isso não é regra, isso é exceção. E humanidade deveria ser regra, porque somos humanos e precisamos dela para nos relacionar interpessoalmente com todas as outras pessoas. Bom, falando um pouquinho de ações do UNAIDS, eu queria trazer para vocês que está disponível no nosso site. Eu não trouxe dessa vez porque, enfim, teria que trazer na mala, mas eu posso disponibilizar quando vocês precisarem. A gente tem as cartilhas, né, de saúde sexual para travestis e mulheres trans. A gente tem também a cartilha de saúde integral de travestis e mulheres trans. O mesmo conteúdo também foi traduzido em drops, que são mensagens curtas que podem ser compartilhadas pelo WhatsApp, pela voz de Glamour Garcia,
falando um pouco sobre as dúvidas mais comuns. Por exemplo, se existe uma interação medicamentosa entre o uso da TARV, né, da terapia antirretroviral, e o uso de hormônio. Como que eu faço? Se tem alguma questão com silicone industrial, onde que eu procuro apoio nesse sentido? Então, tudo isso também a gente procurou colocar o acesso, né, fazer com que esse acesso se tornasse o mais democrático possível. Então, a gente sabe que o áudio de WhatsApp ele pode chegar, inclusive, nas pessoas que tenham dificuldade com letramento. E aqui tem uma das campanhas que a gente fez, que eu gostaria de apresentar para vocês, que é o Projeto Fresh, que foi feito lá na Casa Florescer, e que ele acontece, e vai continuar acontecendo por mais tempo, que é com um fotógrafo internacional, o Sean Black. Mas não é uma campanha fotográfica, não é uma campanha específica. É uma campanha, principalmente, que usa o manejo de contingência, que é uma técnica de reforço positivo, para apoiar essas mulheres trans no processo de conhecimento, de autoconhecimento, de autovalorização e também de uma mudança na forma como a perspectiva dessas pessoas pode ter quando elas começam a olhar para si mesmas dentro da ótica do autocuidado e do amor próprio. Tudo isso porque, para mim, eu falo que muitas coisas que a gente hoje vivencia, elas são uma remontagem do passado. Se olhássemos para o período pós-guerra, de 1950, 1960, quando o movimento feminista começou a ter mais força, quando elas começaram de verdade a ter mais voz e buscavam seus direitos, uma tecnologia biomédica tornou possível toda aquela luta. Qual foi? A pílula anticoncepcional. Hoje, nós ainda vivemos um momento em que instituições religiosas, principalmente as fundamentalistas, utilizam a identidade de pessoas transgênero para vulnerabilizar ainda mais e marginalizar nossas vivências. E isso acontecia com as mulheres no pós-guerra. No entanto, a pílula anticoncepcional trouxe para elas a autonomia necessária para que elas pudessem lutar pelo que elas precisavam, que era o direito a ter uma vida onde elas pudessem pensar na própria carreira profissional, onde elas pudessem planejar qual é o melhor momento de ter o filho, e não tivessem uma vivência toda pautada, né, numa relação social de gênero, que a quem importava essa relação social de gênero? A guerra. Porque quanto mais as mulheres tivessem essa função de parideiras, mais pessoas poderiam se tornar contingente de guerra. Nós vivemos hoje um momento diferente, no entanto, a estratégia de marginalização de grupos continua exatamente igual. E por que a gente não usa uma tecnologia biomédica, como é o caso da PrEP, como é o caso da TARV, como é o caso da PEP, para fazer exatamente isso? Para criar uma autonomia capaz de dizer para qualquer um que tente nos marginalizar: eu tenho direito à vida. Eu não vou morrer porque eu transo com uma pessoa que você não concorda, porque eu vivo de uma forma que não te agrada, porque a minha expressão de gênero não é aquela que você acha mais adequada. Nada disso te importa. Hoje eu tenho tecnologias biomédicas que me permitem viver sem medo de morrer em decorrência da AIDS. É esse o poder da prevenção, e é isso que, numa construção narrativa de empoderamento feminino, eu trago para nós, mulheres trans, que também lutamos contra um feminismo extremista, né, que tenta nos excluir, mas que, independente de qualquer coisa, toda a população LGBT também faz parte dessa luta
contra o machismo estrutural, contra o patriarcado, contra formas de opressão. E é para isso que a gente vive. Obrigada. Muito obrigada, Ariadne. Obrigada pelas suas palavras, pela sua participação, por estar presente aqui com a gente, viu? Pice, vamos com você agora. Sou eu que coloco a minha apresentação aqui? Como será que eu faço isso, né? Faz sentido. Ai, meu caderno. Peraí. Arrasou, muito obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Pice. Eu vivo com HIV há 8 anos. Fico muito feliz de poder construir isso junto com a Casa Chama. Esse espaço, essa instituição e esse espaço são muito importantes para que a gente se fortaleça cada vez mais nesse movimento de produção de tecnologia, de autoconhecimento, né, de fortalecimento mesmo. Eu pensei nessa discussão em discutir um pouco sobre estigma, né? Estigma pensado enquanto uma relação de poder. E aí eu acho interessante trazer um pouco nesse processo de construção, de politização da epidemia de AIDS, para a gente entender como as dinâmicas ainda operam hoje em dia, né? Porque a gente conversa bastante sobre tecnologias, sobre acesso a tecnologias nem tanto sociais, mas principalmente biomédicas, e que são fundamentais para a gente conseguir ter certos controles, sem dúvida. Só que toda a prevenção só faz sentido se ela for pensada junto com cuidado, como você falou, né? A gente precisa pensar do cuidado de uma maneira integral. Ou, como o Ricardo Ayres fala, pensar a integralidade do cuidado, que é compreender várias nuances que estão por trás dos processos de socialização das pessoas, né? Que vão fazer com que a pessoa chegue ou não num serviço de saúde, por exemplo, consiga aderir ou não a uma medicação, enfim. Então, eu acho que eu queria começar, eu gosto muito a perspectiva antropológica, eu sou antropóloga, né? Ou transpóloga, na verdade. A perspectiva antropológica que eu trabalho com a epidemia de AIDS, ela pensa a AIDS enquanto um dispositivo. Isso quem cunhou esse termo foi o antropólogo Nestor Perlonger, para dizer que, com o advento da pandemia de AIDS, você tem um processo de moralização muito forte, né, que se dá a partir de a construção de uma narrativa, porque a narrativa ela é prática também, ela não é um ente abstrato, ela tem materialidade na nossa vida. E a gente... depois, outros antropólogos vão pensar que esse dispositivo da AIDS ele se expande a partir de uma noção hegemônica sobre prevenção, que carrega, na verdade, vários preceitos morais de heterossexualidade, de heteronormatividade, mas não apenas, né, mas também de branquitude e de cisgeneridade, principalmente quando a gente vai observar como vai acontecer a dinâmica dessa pandemia, né? E de também quem acessa, quem não acessa, quem tem possibilidade de cuidado, de prevenção, quem não tem por conta da marginalização social. E eu fiz essa separação, claro que ela poderia continuar, ser muito mais ampla, né? Mas eu penso o dispositivo da AIDS, tendo como base essa lógica de prevenção que eu acho que a gente busca transformar com o nosso trabalho, e, enfim, a partir também das nossas experiências enquanto corpos dissidentes, a forma como ela é construída, primeiro na epidemiologia, né, e eu acho que assim, a epidemia a gente já acompanha com escritoras como Susan Sontag, por exemplo, que fala sobre que a medicina ocidental ela se apropria do discurso de guerra para fazer o trato com o corpo e com a saúde, né? E isso tem uma série de consequências, isso mobiliza uma série de palavras e narrativas, como a gente falou, não são coisas soltas, elas são práticas cotidianas. Então, isso
eu acho que ajuda a construir uma percepção da epidemia de AIDS. E aí acho que a construção de determinadas, ou não só a construção, mas a forma como determinadas categorias passam a ser compreendidas socialmente, eu acho que revelam como é problemático determinados discursos de guerra ou determinados, como, por exemplo, a construção de grupos de risco. A gente vê os impactos disso até hoje, no processo de construção de estigma. Só que assim, a gente entende que a noção de grupo de risco ela é também uma faca de dois gumes, né? Porque, ao mesmo tempo em que ela aponta o dedo para determinados grupos sociais, no sentido de dizer, meu Deus, essa pessoa, ela, enfim, a forma como é compreendida, ela é um perigo para a sociedade, porque eu acho que essa forma como a sociedade entende esse processo, ela também promove o apagamento da epidemia em outros grupos populacionais que não entram, por exemplo, como população-chave, grupo de risco, como mulheres cis-negras, por exemplo, que hoje estão no topo da mortalidade por AIDS no Brasil, proporcionalmente. Então, e não só isso, né? Eu falei também que ela é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que a gente tem isso, foi através disso que a gente conseguiu construir a nossa identidade, que a gente chama hoje como LGBTQIA+, né? Um movimento social desse nível. Porque é através dessa noção que a gente consegue financiamento do Ministério da Saúde, né? Enfim, e acho que isso também em escala global, que acontece o fortalecimento dessas identidades dissidentes via AIDS. A Larissa Pelúcio chama esse processo de cidadanização, com S. Né? É muito louco pensar nessa construção de uma cidadania, que eu ainda acho que é uma pseudo-cidadania, né? A gente tem muita coisa para fazer ainda e conquistar, mas é muito louco pensar que isso vem a partir de uma noção de risco, de uma noção pandêmica. E não era para sair. Fui eu que fiz isso, né? Não, voltou, peraí. Tá. E então, assim, isso é só. É claro que a epidemiologia ela trabalha com com uma noção de risco, que é pensar uma gestão de risco, né? Onde há mais possibilidade de infecção, Só que aí, como eu disse, a forma como isso é inteligível para a sociedade é de uma outra forma. E a mídia, e aqui pensando na mídia brasileira, ela tem um papel fundamental também na construção da epidemia, né? Inclusive de ignorar a epidemia de AIDS em pessoas cisgêneras e heterossexuais por muito tempo. E acho que isso faz com que a gente tenha, ao longo da primeira década, um abandono em relação às políticas públicas, a construção de redes de cuidado com financiamento, a produção de pesquisas, né? Tudo que a gente tem hoje é por conta de muito movimento, e como você falou, né, de muita luta social, para a gente realmente conseguir pressionar o Estado para que haja financiamento, né, e construção dessas redes de tudo que a gente precisa para conseguir sobreviver. E a forma como ela chega no Brasil, a gente sabe, né, peste gay, Operação Tarântula, tem até um slide bonitinho aqui, porque eu gosto sempre de retomar as operações policiais que aconteceram em São Paulo, já no período no período de redemocratização. Né? Então, você tem, apesar de ser chamado de redemocratização, em 87, a gente sabe, as instituições militares não foram desfeitas depois da ditadura civil-militar, né? E o resultado é coisas desse tipo, por exemplo. Né? Você tem manchetes na Folha de São Paulo, no Estadão, coisas assim, falando Polícia Civil combate AIDS prendendo travestis. Pesado, né? Mate um travesti por dia, limpe São Paulo. E ainda chama no masculino. Então, assim, é podre. E operações conduzidas por delegados como o Riquetti, por exemplo. Né? O pessoal também que ficava aqui no centro de São Paulo, na Bela Vista, inclusive. Acho que não aleatoriamente também a casa da Brenda Lee, né? Era ali na Major Diogo. E a gata... Ao mesmo tempo que a gente tem uma produção de abjeção dessa e de extermínio, a gente tem iniciativas individuais, por assim dizer, né, da gente abrir a nossa casa, como a Brenda Lee fez, abrir a casa dela para abrigar pessoas em situação de rua, em adoecimento por AIDS, e principalmente mulheres trans e travestis. Isso é muito sobre guerras culturais. Eu acho que é disso que a gente está falando, sobre essa produção de disputa, porque as racionalidades que são mobilizadas para você fazer com que a Operação Tarântula aconteça
Na verdade, ela é uma racionalidade baseada dentro de uma lógica eugenista, uma lógica que pressupõe uma superioridade de determinados grupos sociais. Tanto que não precisava de uma lei específica para você aprovar a Operação Tarântula. Ela já estava socialmente autorizada. Não vai causar choque nenhum matar uma travesti na rua. Então, imagina isso nos anos 80. É outro nível, né? Então, a epidemia ela chega assim no Brasil, né? E eu não sei até que ponto a gente consegue superar determinadas noções de estigmatizantes, né? E por isso que eu trabalho com essa noção de estigma, que ela não é uma compreensão abstrata, como a gente vê na psicologia, né, com o Goffman e tal. Ela é uma relação cultural e uma relação de poder, né? Você precisa ter poder para estigmatizar a outra pessoa. Então, ela precisa entrar nessa economia de estigmatização. Acho que eu tenho um slide bonitinho aqui. Eu gosto desse slide. Eu que fiz esse esquema. Ele é meio... parece caótico, mas ele faz todo sentido, assim, né? Porque eu penso, o estigma... O que é o estigma, né? Além dessa relação de poder? É essa história que se conta sobre determinadas pessoas, determinados grupos, e que vai ter a verdade é o que circula, né? O Foucault sempre falou isso, a verdade é o que circula. Então, quais narrativas estão circulando? Quais podem circular e quais não podem circular? Né? Eu acabei de lembrar que a gente sofreu uma censura, né? A gente produziu um ensaio fotográfico de pessoas vivendo com HIV e AIDS, de travestis e bichas pretas. E a gente, assim, um ensaio super bonito, né? Com um aval da Faculdade de Medicina da USP, e a gente foi censurada pelo metrô de São Paulo. É muito bizarro, porque eu fico muito preocupada, porque isso é um choque em muitos níveis, né? Mas eu fico pensando, se fossem outras pessoas, e especialmente médicos que estão autorizados a falar sobre HIV/AIDS, e a gente sabe disso, né? Então, eu sempre fico pensando, quem pode e quem não pode falar? Quem detém esse poder biomédico? Porque quando a gente também fala, a gente cria uma fissura em relação ao controle que é exercido em relação a nós. E assim, voltando, eu só lembrei desse episódio, né, porque é exatamente sobre esse processo de construção de uma abjeção, de uma inimizade em relação a nós. Então, o estigma ele é essa história que se conta, né, e que vai gerar um medo na sociedade, ou um ódio. Né? Operação Tarântula, as travestis estão passando AIDS para todo mundo. Meu Deus, socorro, bora matar a AIDS. Bora matar a AIDS, bora matar a travesti. Pânico moral, entendeu? E aí a gata ela já está vulnerabilizada, já está em situação de rua, já está em prostituição, não tem política pública, não tem nada, não tem família, então ela fica nesse vórtex. Né? Ela não sai do samsara. E isso gera um processo de exclusão social ainda maior, de discriminação e de marginalização. E, por conta disso, ela não consegue ter acesso à saúde, acesso à educação, acesso a uma dignidade, né? Acesso à cidadania. É bastante perverso. Né? E o resultado... Eu gosto muito do índice de estigma do UNAIDS, porque eu acho que foi a primeira vez, eu acho que a gente quantificou o estigma. Né? É muito louco conseguir fazer isso. Eu acho uma pesquisa bem chique. E aí a gente tem resultados como esse, por exemplo, de que 81% das pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil afirmam que é difícil revelar sua sorologia para outras pessoas. Por óbvio, né? Você pode levar um tiro na cara, você pode ser expulsa da tua comunidade, a pessoa pode ter nojo de você, ela pode te abandonar, muita coisa pode acontecer. A minha família rompeu comigo, metade da minha família. Depois, quando eu virei travesti, agora eu sou o orgulho da família. E olha lá, mais de 64% das pessoas vivendo com HIV/AIDS no Brasil já sofreram discriminação, por óbvio. Muita gente perdeu emprego, agressões, assédio verbal. Né? E eu gosto desses dois relatos. Olha essa gata. Uma mulher trans negra de 25 anos. Trabalho na noite e uma vez eu perdi um cliente porque a outra colega gritou para ele de que eu era aidética. O cliente que estava na moto quase me jogava longe. Outra vez um cliente foi no lugar onde eu fico com uma arma na mão, dizendo que se ele tivesse contraído HIV, ele iria voltar lá e me dava 3 tiros na cara. Graças a Deus ele não voltou. Então, assim, até as nossas relações de trabalho, e mesmo que elas não sejam formais,
né? Parece que a AIDS está na nossa testa, né? E assim, na minha dissertação eu também consegui perceber essa dinâmica de disputa nas relações de trabalho entre as travestis, né? Porque você pode arrancar cliente da outra nisso também, entendeu? Isso super pode acontecer, né? E esse outro relato também, o HIV me fez perder o emprego devido ao estigma. Fui testado sem meu consentimento, né? O exército está fazendo isso, né? E em minha empresa, além de zombarem de mim. E isso era um boy cis branco heterossexual de 61 anos. Então, assim, é bem pesado, né? E até mesmo para uma pessoa que acessa uma série de privilégios, ela tem uma queda, né? Ela vai ter uma série de questões quando ela soroconverte, né? Viver com HIV/AIDS é uma experiência social, política e econômica da contemporaneidade. E aí, justamente por isso, eu encerro isso pensando para onde a gente vai, porque a gente tem, assim, é claro que a gente precisa a gente tem um subfinanciamento em escala global, a gente está vendo isso, né? A Covid também pegou muita coisa, né? Isso está um caos no mundo, isso está um caos no Brasil. A gente tem a emenda constitucional 95 que congela os gastos públicos por 20 anos do SUS, e isso é muito grave, porque como que a gente consegue manter o SUS? E sem o SUS a gente não consegue fazer nada. Tipo, uma rede de cuidados gigantesca, uma produção e acesso a tecnologias de maneira universal, gratuita, né? É muito louco, porque o Brasil, por muito tempo, foi referência no tratamento e na prevenção para HIV e AIDS, né? Só que ele exportou tecnologia para outros países. E a gente, em algum momento, principalmente de 2010 para cá, a gente começa a parar de fazer isso, de exportar tecnologia, né? E talvez adotar outras abordagens. E assim, eu acho que e esse processo de desmanche do SUS, né, ele vem muito com o desmanche também das políticas de AIDS, porque uma coisa diz da outra, né? O SUS constrói, a política de AIDS se constrói com o SUS, né, dentro do SUS. Então, elas são a mesma coisa, elas são parte. Quando a gente vê um centro fechando e abrindo uma lojinha em cima de um necrotério, por exemplo, para atender pessoas vivendo com HIV, sabe? Quando fecham centros de referência, ou falta de antirretrovirais por problemas de logística do Ministério da Saúde, tipo, gente, não preciso, né, reclamar de problema de logística, é o fim. Então, assim, acho que a situação ela é muito grave e eu fico muito chateada porque é um potencial tão grande. A gente vê a importância do SUS, o que o SUS é capaz de fazer em termos de acessar as comunidades ribeirinhas, entendeu? Que estão lá onde ninguém vai. Assim, a gente precisava muito conseguir romper com a privatização, né, com a lógica que está sendo importada para o Brasil, né, que, enfim, são escalas macro, né? A gente vê competições entre a OMS perdendo protagonismo, por exemplo, para o Banco Mundial no controle da saúde do mundo. Então, assim, a gente tem cada vez mais pensado numa saúde de maneira mercantilizada. Isso é um tiro no pé, especialmente num país com um histórico de quase 400 anos de escravização e de colonização, que a gente já sabe o resultado, né? Então, assim, eu fico preocupada e me inspiro em ações como essa, do que a gente pode construir, nas fissuras que a gente consegue fazer no meio disso. E bora continuar, né? Obrigada. Aqui hoje. Eu queria saber do tempo, se a gente tem tempo para discussão. Quanto tempo, mais ou menos? 15 minutos? Então, se quiser fazer uns 10 minutinhos de perguntas, se tiver alguma interação pela internet, se tiver alguém querendo fazer alguma questão, a gente fica à disposição. Pode fazer. Tem alguém para levar o microfone? Isso, leva aquele ali. Aí esse aqui eu fico transmitindo. Primeiramente, nossa, alto, né? Primeiramente, eu queria saudar... Tá indo? Primeiramente, eu queria saudar assim, a mesa e a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu acho que essa discussão sobre o HIV, sobre a AIDS, é uma das discussões mais importantes. Não tá indo, desligou o microfone.
Alô, alô. Alô, alô. Quer pegar esse aqui? Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Agora sim. De novo, eu queria saudar todas as pessoas que estão aqui. Eu acho que a intersecção desse debate do HIV, da AIDS, são uma das temáticas que cada vez mais devem ser debruçadas mesmo, devem, inclusive, ser compartilhadas e partilhadas com a população que se encontra no cerne oposto ao centro, no cerne oposto à branquitude, no cerne oposto também a toda essa política hegemônica que a gente vive, né? A população periférica, a população transvestigênera, a população que está em situação de rua, porque são corpos que cada vez mais estão expostos e podem vivenciar. E aí, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta direcionada a você, que é sobre a questão de pensar como é que essa AIDS e esse HIV é direcionada a corpos transvestigêneros negros, né? Como é que é essa transfobia racializada ou também uma LGBTfobia racializada a todos os corpos dissidentes de sexualidade e identidade de gêneros negros, né? Porque eu me lembro que, por essas narrativas assim da mídia brasileira, que foi influenciada pela mídia norte-americana, porque, na época, a mídia norte-americana, porque é um projeto, né, social de induzir a pessoa a como ver e enxergar essa doença, né, e patologizando ela. E aí eu me lembro que uma das notícias que saiu foi que o vírus veio somente da África, né, naquela época, não considerando que o vírus veio para além da África, como também lugares dos Estados Unidos, né. E aí era uma das únicas notícias. Teve até que, não me lembro, não foi um Lampião, não, mas eu esqueci qual foi o jornal, que esse vírus veio da África. E aí eu queria saber como é que você vê essa relação de poder quando a gente está dialogando sobre corpos LGBTs negros que, de alguma forma, né, acabam testando positivo. E como você vê também o sistema para essas pessoas, porque eu achei muito foda, desculpa falar muito foda, mas muito foda, a fala da Ariadna, quando ela vai pensar esse lugar da desigualdade social, né? Não tem como pensar políticas públicas para as pessoas com HIV se eu não me pergunto que corpos são esses que têm HIV. É um corpo cis branco, é um corpo transvestigênero, é um corpo com deficiência. Se esse corpo com deficiência for buscar essa política de saúde, como é que vai receber esse corpo com deficiência? Qual é a acessibilização para essas corporeidades, né? Aí eu queria te perguntar como é que você enxerga esse lugar de relação social, de relação de poder para corpos LGBTs negros com HIV deficiência. Como é que estão as narrativas dessas pessoas, assim? Qual que é o teu nome? Agatha, prazer, obrigada pela pergunta. Eu acho que, assim, quando você falou, eu já lembrei da primeira pessoa considerada, vivendo com HIV no mundo, né? Acho que, como foi bastante pejorativo, seria possível traduzir para aidética, primeiro corpo aidético, de uma maneira pobre mesmo, pejorativa. A gente sabe quão violento é isso, que foi o Gaytan Dugas. Que a história dele é que ele foi acusado de ser... Ele era uma bicha branca, comissário de bordo, que viajava muito, né? E ele foi acusado de ser a primeira pessoa, o paciente zero de HIV e AIDS nos Estados Unidos, e de que ele transava, por ser bicha, transava com muitos homens, e tinha transado no Haiti, né? E pegou dos haitianos, e esse vírus, por sua vez, provinha de África. Então, assim, desde o começo, o processo de construção da politização da AIDS, ela se deu em cima da homofobia, do racismo e da xenofobia, no mínimo. Né? Então, isso você já se constrói os pilares do que a gente vai enfrentar enquanto pandemia, né? Porque ela já começa sendo construída enquanto a doença do outro. E eu acho que a gente nunca conseguiu, de fato, superar isso, em termos de estigma, e eu acho que isso se retroalimenta pela violência estrutural. A partir do momento em que as pessoas racializadas no Brasil, porque as pessoas brancas não são racializadas enquanto brancas, né? Porque senão sofreria alguma relação de poder, e tem privilégio.
Então, as pessoas racializadas, indígenas, pessoas negras, elas têm um histórico de muito mais inacessibilidade ao sistema educacional, ao sistema de saúde, de acesso à cidade. Né? Para uma pessoa, por exemplo, que está no Capão Redondo, para conseguir chegar no CRT da Vila Mariana, entendeu? Tipo, são R$10 no mínimo, é tempo para fazer isso, é dinheiro, então você precisa pensar também acesso à cidade. Então, acho que assim, a rede de cuidados, a informação também não chega. Às vezes, se a informação chega, você sabe que existe, mas Deus, como é que eu vou conseguir pegar isso? Então, é um abismo muito grande que faz com que hoje a taxa de infecção em pessoas negras seja alta e a mortalidade seja maior ainda, né? Porque a gente vê em gráficos, em dados, que a epidemia ela está um pouco mais estabilizada, não que ela esteja estabilizada, mas ela está, em termos de mortalidade, sofrendo uma redução. Mas essa redução é para pessoas brancas. Você não vê essa redução para pessoas negras. Tá os gráficos que não me deixam mentir. Então, assim, quem tem acesso à saúde, né? Enfim, e isso se desdobra para outras violências, né? Porque eu vejo hoje em dia a AIDS, a infecção por HIV e a mortalidade por AIDS como parte desse processo de violência. Ninguém precisava se infectar mais por HIV, ninguém precisava morrer de AIDS. E mesmo assim a gente vê um cenário que é uma merda, assim, desculpa dizer. Então eu acho que a situação é bastante delicada e o que eu vejo acontecer, que ainda é muito pouco, mas que é muito potente, é a produção da tecnologia social, é a articulação de pessoas pretas, periféricas, LGBTs, dissidentes, que estão construindo outras narrativas e outras possibilidades de vida. A coletiva Amém faz isso, a coletiva Louca de Favirense faz isso, o coletivo das Liliths de Salvador faz isso. Então, assim, são pessoas que estão produzindo nas artes, na literatura, na academia, na política, né? A Carolina Iara está aí, dentro da vereança. Então, assim, você tem... Essas pessoas, elas continuam e estão produzindo cada vez mais possibilidades de estratégias de sobrevivência, né? Fazendo seus aquilombamentos. E eu acho que essas são possíveis respostas, porque são fissuras, né, que se cria nisso, mas é claro que esse movimento ele tem que crescer muito mais, porque ainda é a população que está morrendo. É a galera que está na ponta. Né? Eu não sei se eu respondi muito, mas eu acho que eu confio muito no trabalho dessas pessoas, da Amém, da Louca, sabe? Porque eu vejo muita potência e eu me conecto bastante com as narrativas. Porque, enfim, né, a gente está vendo o que está acontecendo e a gente está vendo quem está se lascando. Né? Eu acho que é isso. Arrasou, Pice. Muito obrigada. A gente tem tempo para mais uma pergunta? Tem uma pergunta aí nas redes. Tem 10 minutinhos? Tem alguma pergunta aí na rede para a gente... Alguém do Zoom? Não? Tem? Empresta o microfone. Obrigada. Bom dia, gente. Primeiro eu queria saudar a mesa, foi muito instrutivo todas as falas de vocês. E eu tenho uma pergunta para o Dr. Ricardo, que é a seguinte: eu achei muito interessante você comentar desse anel vaginal e da possibilidade desse anel também estar incluso com anticoncepcional, etc. Aí, pensando no acesso a isso enquanto transmasculino, eu fico com algumas dúvidas em questão, principalmente pensando no SUS. Porque a gente sabe que a gente tem uma realidade no SUS que, por exemplo, transmasculinos são excluídos do direito de um aborto legal porque retificaram o gênero. Então, eu já acompanhei vários casos de meninos que não podem acessar isso. Como que um transmasculino poderia acessar esse anel vaginal para poder se prevenir também, tendo em vista que é crescente o número de transmasculinos que se envolvem sexualmente, seja penetrativamente ou de outras formas, e que o número também tem crescido de transmasculinos que estão se infectando com o vírus da HIV/AIDS. Então, como que a gente vai acessar essa saúde, principalmente pensando em SUS e principalmente pensando em transmasculinos que têm o gênero retificado? A pergunta é ótima, obrigado, mas eu acho que a gente está num momento muitíssimo anterior a isso. A gente tem, entre o primeiro trabalho que mostra que a PrEP protege do HIV,
que foi em 2010, e a incorporação da PrEP ao SUS, que foi em 2018, a gente teve 8 anos de briga, luta, tempo, espera, comissões do Ministério da Saúde avaliando a incorporação, foi tudo muito, muito lento. De 2018 até agora, a gente está quase em 2022, como eu mostrei para vocês, a gente teve um crescimento, sim, do acesso à PrEP, porém completamente desigual entre as diferentes populações vulneráveis e geograficamente também. A gente tem São Paulo com muitos casos e tem estado do Brasil que não tem o número de usuários de PrEP que um projeto PrEP na rua coloca em um dia. Então, está tudo ainda muito desigual e, veja, 12 anos depois da PrEP ter o seu primeiro, PrEP em comprimido, ter seu primeiro trabalho publicado. Os trabalhos de anel vaginal como prevenção de HIV são super recentes e a gente, apesar de ter a OMS já recomendando o uso em lugares que tem uma epidemia de HIV que se concentra na população de mulheres cisgênero, que eles focaram nesse público lá na África, recomendando o anel vaginal para essas mulheres, a gente não tem nada de movimento de incorporação disso ainda aqui no Brasil. Eu acho que, uma vez que ele seja disponibilizado, aí a gente vai começar esse mesmo trabalho que estamos fazendo desde 2018 de ampliação do acesso para essas tecnologias. Mas, assim, não tenho o que te dizer em relação a isso, porque não tem nenhum movimento de incorporação disso no Brasil ainda. Mesmo na África, que é onde a OMS já recomendou o uso desses anéis, a gente tem um uso muito baixo ainda, muito pequeno. Eu acho que é importante eu trazer essa informação do anel vaginal apenas para as pessoas saberem que existe. Agora, acesso a isso é outra maratona. E a PrEP sob demanda? Tem aqui? PrEP sob demanda, a gente já tem o projeto Combina, que é o que está desde 2017, se não me engano, fazendo o estudo da implementação da PrEP em comprimidos no Brasil, e agora o Combina já está fazendo essa modalidade da PrEP sob demanda. Não existe nenhum documento, nem recomendação oficial do Ministério da Saúde ainda sobre a PrEP sob demanda, mas já tem um monte de gente usando. Tem uma pergunta? Olá, gente, bom dia, tudo bem? Primeiro, parabenizar a mesa. E aproveitando a pergunta do Dig sobre a PrEP, né? A gente sabe que a inclusão de homens trans aí em procura da PrEP ainda em São Paulo é super pequena. Nos últimos dados, inclusive, tinham 9 homens trans que estavam fazendo esse uso dessa medicação. E a pergunta é sobre a PrEP sob demanda para homens trans e pessoas trans masculinas. É indicada? Não foi estudado ainda, né? Mas eu sinto que não vai funcionar. Por quê? De onde nasce a PrEP sob demanda? Ela nasce de resultados de estudos da PrEP diária que mostravam que, para pessoas que tinham exposição de sexo anal, não precisava ser tomado 7 comprimidos por semana, porque 4 comprimidos tomados numa semana, a pessoa já conseguia manter o nível de remédio no sangue protetor. E aí esses 4 comprimidos que deram origem à PrEP sob demanda, 2 antes e 2 depois. O que a gente sabe sobre PrEP diária em pessoas que têm sexo vaginal? A gente sabe que é preciso 7 comprimidos tomados por semana para que a pessoa tenha o nível protetor. Por isso que eu acho que nem foi estudado PrEP sob demanda em pessoas que têm sexo vaginal. E por isso também que a OMS só recomenda para homens cisgênero, gays e bissexuais e mulheres trans, ou pessoas que tenham apenas sexo anal e não vaginal. Então, existe uma diferença, por exemplo, da proteção de mucosa anal e vaginal? Existe uma diferença de concentração de medicamento em mucosa. E é fácil explicar por que um homem cis gay pode tomar 4, 5, 6 comprimidos por semana e continuar protegido, e um homem trans precisa tomar 7 comprimidos para estar protegido por semana, né? A diferença é que, de todos os miligramas de antirretroviral que eu tomo no comprimido, nem tudo vai ser absorvido. Boa parte daquele antirretroviral que eu engoli vai sair nas minhas fezes. E aí a minha mucosa anal vai estar toda cheia de antirretroviral que não foi absorvido.
Já quando a gente pensa em mucosa vaginal, nada do que eu tomei no comprimido vai sair pela minha vagina. Tudo que chegou na mucosa vaginal foi absorvido no intestino, passou pelo fígado e aí deu a volta no coração e chegou lá na mucosa. Se eu diminuo um comprimido por semana, a concentração desse antirretroviral na mucosa vaginal já vai cair. Então eu preciso tomar 7 comprimidos por semana para manter os níveis de antirretroviral na mucosa vaginal adequados. E por isso que a PrEP sob demanda nem foi estudada em pessoas que têm sexo vaginal. E acredito que nem será. Obrigado. Nada. Eu só queria fazer um comentário sobre o que o Liá falou do acesso a homens trans. Eu acho que o início do caminho é a gente quebrar o modo como as pessoas pronunciam o nome ou conhecem o nome do médico que ela vai, ou, por exemplo, da camisinha, né? Usar o preservativo masculino e feminino exclui toda uma população. Toda essa população ela é deixada de fora quando você usa apenas um nome para dizer aquele tipo de prevenção. Então, a gente sabe que hoje a gente utiliza o nome de preservativo interno, e aquele preservativo que antes era conhecido como feminino, e preservativo externo, para aquele preservativo que antes era conhecido como masculino. Então, só o modo como a gente fala, a gente já consegue aproximar essa população da prevenção. Então, médico do homem, médico da mulher, a gente falar desse modo também exclui toda a população trans e travesti para conseguir ter acesso àquele médico. Então, o ginecologista é ginecologista, não é médico da mulher, não tem médico do homem, é o urologista. Então, o modo como a gente fala, como a população trata aquilo, já exclui ou aproxima toda uma população da prevenção combinada, de como ela vai conseguir se tratar, de como ela vai conseguir chegar na instituição de saúde. A gente tem mais alguma pergunta? Não? Então, eu gostaria de agradecer muito, imensamente, em nome da Coordenadoria de ST-AIDS, de estar presente aqui nessa mesa com essas pessoas ilustres. Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. Muito obrigada, Casa Chama, por esse evento.